Você acredita em ET? Tá aqui do meu lado. Sabe o que eu gostaria de fazer? Cara, as crianças me perguntam o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de andar de disco voador. Sempre tive, eu tenho uma fixação por andar de disco voador. Pi, pom, pom, pom. Mas assim, disco voador bonzinho. Que eu ficasse lá, vamos pra lá, vai pela poeira agora, vai lá pro Parque do Carmo, você entendeu? Assim. Começando mais um vídeo aqui pro canal do Indico Livro. Prazer, Robson. Prazer te ver, muito bom. Muito bom. Finalmente, né? Finalmente tentando. Robson é uma pessoa incrível. Tá aí primeiro o livro dele, O Diário do Erasmo. Um livro que, entre aspas, infantil. E agora ele tá lançando o livro 2, acabou de lançar, Robson? Acabei de lançar na Bienal do Rio de Janeiro. Sucesso. Sucesso. Tá curtindo a fama? Ah, não, a fama que tem que ter o Erasmo. O cachorro tem que ter a fama. Não, eu não esquento com isso, não. Tá em todos os metrôs, Nova York. Passeando, né? A gente vai fazendo as coisas. Daqui a pouco o Erasmo tá lá na Times Square. Putz, eu adoro o Erasmo, não. Mas eu prefiro que ele alcance locais no meu país mesmo. Eu acho que ele diz mais do Brasil do que ele iria de alguma coisa. Perfeito. Nesse momento, né? Não que ele não possa dizer, mas assim, nesse momento eu gostaria mais que ele alcançasse as crianças do meu país. Eu acho que ficaria mais feliz. Quanto mais crianças ele alcançar, mais feliz eu fico. E mais crianças felizes Alcançarem, né? As crianças ficariam também. Com Certo? certeza. Beleza, Elas gostam então. muito do Erasmo, então eu me divirto com isso. Que bom, que bom. Vamos lá começar então. Primeiro, antes de falar do seu livro, né? A gente queria saber um pouco mais assim, quem é o Robson por, né? Fora do mundo dos livros, quem é você no dia a dia? Conta assim um pouco mais sobre você. Tenta dar uma resumida. Quem é o Robson? Bem, é assim, eu sou um cara de quase 50 anos que não tinha nenhuma pretensão de ser escritor. Certo. Eu trabalho com eventos, então assim, eu trabalho com outras coisas completamente diferentes. Por um acaso, a minha relação com o meu cachorro, com o Erasmo, que era meu cachorro, ela era tão especial que dentro do meu Facebook as pessoas acompanhavam a nossa relação, as coisas que eu postava do Erasmo, e adoravam aquilo e começaram a me perguntar muito como é que eu tinha conhecido ele. Aí um dia eu resolvi sentar e escrever para essas pessoas que estavam ali no Facebook um pouco do Erasmo, e eu escrevi um texto e eu percebi que era ele que contava como tinha me conhecido. Escrevi, publiquei, aí as pessoas gostaram muito, muitos likes, muito comentário. Ah, eu adoro Erasmo, porque assim, eu tinha uma coisa de humor com ele, então eu botava assim, antes de escrever o livro. Hoje eu saí atrasado pro trabalho, porque eu tive que dar uma bronca no Erasmo para ele não morder o carteiro. Aí as pessoas achavam que era engraçado. O Erasmo disse que a rua está muito agitada, que ele não está conseguindo dormir direito, porque passando um caminhão, tocando música alta, e as pessoas achavam que era engraçado. E eu achava, naquele momento em 2012, o Facebook não era essa bagunça que agora todo mundo só colocando meme, as pessoas escreviam algumas coisas, né? Então assim, você se expressava escrevendo. E eu fazia isso falando mal de política, falando mal do bispo, falando mal da novela, eu criticava e tirava sarro de tudo. Mas o Erasmo era uma coisa que todo mundo gostava muito. Aí eu fui, uns 2 dias depois eu escrevi como foi o primeiro dia dele na minha casa, para essas pessoas que acompanhavam, e sempre assim, 100 e tantos likes, não sei o que, 200 likes, não sei quantos comentários, as pessoas pedindo foto do Erasmo, eu postava foto dele. Quando eu tinha escrito uns 7 textos sobre a vida dele dentro da minha casa, uma professora, que é minha amiga de infância, a Rosa Silfati, pegou esses textos e levou para dentro de uma sala de aula, de uma escola prioritária da Zona Leste, uma escola de uma região muito carente. Ela dava aula de língua portuguesa e existia uma certa dificuldade de conexão com os alunos, porque eles vinham de realidades muito difíceis. Então era assim, o pai está preso, a mãe é craqueira, eu moro com a minha avó e o meu avô abusa de mim, coisas assim muito pesadas e muito tristes naquele momento. E ela resolveu ler o texto do Erasmo na sala de aula para poder utilizar e fazer um carinho para essas crianças, e o que aconteceu foi muito surpreendente. A resposta que ela teve foi uma resposta que aquela resposta que é responsável por causa dos livros surgirem, de vir um 2, de eu estar pensando numa terceira aventura, de ter um projeto para o Erasmo, porque assim, as crianças se conectaram com a possibilidade delas sonharem.
né? Porque o Erasmo é um cachorrinho que foi afastado da mãe dele, foi colocado para adoção e que ele sonha em reencontrar a mãe dele. Então todo mundo, adulto, criança, se envolve com aquela pureza dele, a vontade que ele tem de reencontrar a mãe, porque ele não tem a mínima noção de que ele foi, o Erasmo foi encontrado, eles iam jogar ele no lixo. Colocaram 3 cachorrinhos numa caixinha, botaram no lixo, o lixeiro foi pegar a caixa para jogar no triturador e eles latiram. E esse lixeiro abençoado pegou os cachorros e levou pro pet shop, que depois de algum tempo eu fui lá e adotei o Erasmo. Então assim, eu olhava para ele e Erasmo, as crianças gostam de você. Um dia, eu não sabia nada disso, um dia eu acordei e meu Facebook tinha assim, uns 50 pedidos de amizade de crianças. Eu falei, mas de onde surgiram essas crianças todas aqui, né? Aí eu olhava, não conhecia nenhuma, não era filho de amigo meu, não era nada meu. Eu falei, mas da onde surgiu tudo isso de criança? Aí eu peguei, Fabiano, e comecei a conversar com elas antes de aceitá-las e descobri que ela estava lendo a história do Erasmo. Aí a gente foi conversar, falou assim, olha, eu preciso da sua ajuda, você vai ter que escrever uma história com início, meio e fim para essas crianças. Não era um livro ainda? Não, era só uma história. Aí eu eram textos do... Eram textos, os capítulos na ordem, então aqui foi a ordem que eu escrevi. Tá? Mas não eram capítulos, eram só textos falando do Erasmo. E ela falou, você vai ter que me ajudar. A aula para essas crianças, elas estão aprendendo, elas estão todas envolvidas com o Erasmo, a questão do animal. Então assim, aí teve uma revolução nas salas que ela dava aula por causa daqueles textos. Aí eu comecei a atender esse pedido dela. Achei muito fofo, muito bonito que as crianças pedissem isso. Aí peguei todas essas crianças, coloquei dentro de um grupo fechado do Facebook. Continuei escrevendo minhas barbaridades lá, sem eles poderem ver, é lógico, que eu acho que a gente tem que poupar a criança. Só que o meu trabalho não permite que eu tenha uma continuidade, né? Então assim, o meu trabalho eu viajo muito, então eu não conseguia sentar, vou escrever, porque se fosse assim, são 50 capítulos e 50 dias eu sentaria e escrevia. Né? Não foi assim, eu demorei 2 anos escrevendo, porque falta inspiração, você tem que estar legal para escrever uma coisa para criança. O Erasmo ele começou a demonstrar características de um personagem que eu tinha que ter sempre atento para não perder a característica dele do personagem e dos outros que apareciam também. Então eu tive todo esse cuidado e esse tempo, e as crianças iam acompanhando online aquilo com a professora na sala de aula, e às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses sem escrever uma linha. Sabe o que eles faziam? Eles voltavam para o início do livro e começavam a ler de novo o livro. Eles sabem hoje coisas que eu não lembro que eu escrevi. Que é um detalhezinho que está em algum lugar para poder ilustrar alguma coisa, alguma piadinha que eu fiz ali para poder ficar mais engraçadinho. Eles sabem de cor salteado, eles vêm discutir sobre o livro, é muito legal. Então assim, aí eu vi minha vida começar a mudar por causa dessa história. Continuo no meu trabalho, né? Eu nasci na Zona Leste, eu moro hoje na Zona Norte. Nós estamos aqui na Biblioteca Hans, que é a biblioteca de Tatuapé que eu vinha quando era criança. Que legal. Então assim, eu continuo vindo aqui, tento fazer projetos com eles sempre que possível. Depois de 2 anos que eu escrevi a história para eles, com início, meio e fim, eles começaram a perguntar para mim, e o livro? Porque uma coisa, Fabiana, é a história. O livro é um objeto que você coloca a história e monta para que as pessoas tenham aquele objeto em casa. Certo. E eles queriam um objeto. Passaram-se 2 outros anos até que eu falei assim, não é que livro nada, imagina, não tem isso não. Aí eu resolvi procurar saber como que se fazia um livro. Eu fui atrás e eu banquei a ideia de fazer um livro. A editora Coerência me propôs 3 tipos de tiragem. A primeira eram 150 livros, eu achava muito pouco, 300 eu achava muito pouco, aí na última era 1000, eu falei, vamos fazer 1000. Como se eu achasse que eu vou ser o Paulo Coelho, né? Um best-seller. Aí eu não tinha nenhuma ideia de como funcionava o mercado editorial, hoje eu tenho um pouco mais de noção. Uma pessoa desconhecida para poder vender 1000 livros, ela demora em torno de 4 anos. Ela fazendo a família dela comprar livro todo mês, os amigos comprar livro todo mês, uns 4 anos, porque é muito trabalhoso. O Erasmo esgotou em 6 meses. Olha só. A primeira edição dele esgotou em 6 meses, porque existia um público aguardando. O lançamento na Bienal foi lindo, a gente parou um corredor, as crianças e adolescentes, os amigos, as pessoas que acompanhavam no Facebook, indo lá poder comprar o livro. Depois eu tive um outro lançamento em São Paulo, né, o segundo sessão de autógrafos também foi uma loucura. O café não cabia as pessoas dentro, a fila para fora, foi ali na Rua Augusta. Aí eu comecei a ir para as escolas, porque um professor lê o livro, leva para os alunos e os alunos vão fazer um trabalho sobre esse livro e usa para poder alfabetizar. E como esgotou muito rápido, e a primeira edição
ela saiu com algumas coisas que eu queria ajustar e eu fiquei 1 ano e meio refazendo tudo que eu queria refazer com a maior paz mineira do mundo. A editora louca querendo vender o livro, eu falo, não vai sair mais, por enquanto não, segura aí, deixa eu terminar de fazer. Aí eu refiz ele inteiro e virou este aqui. Essa obra-prima. Muito obrigado pela obra-prima. Esse daqui que agora já está no fim da tiragem da 2ª edição, vai para a 3ª, e as crianças gostam muito. Ao mesmo tempo que eu mexia nesse livro, eu já estava escrevendo o próximo livro, que foi também em torno de 2 anos e meio escrevendo, pesquisando, porque aí eu tomei gosto pela coisa, né? Aí você deslanchou. Depois que lançou aquela chaminha. Escrevia muito. Começou na chaminha no Facebook. Hoje eu escrevo sobre várias coisas, não somente coisas infantis, eu escrevo outros textos também, mas eu pego muito a resposta do Erasmo. Assim, o Erasmo foi lançado há 3 anos atrás, em 2016, em agosto de 2016. Até hoje, ele está em catálogo. Se você entra numa loja americana já está esgotado, você tem que pedir, vão encomendar na editora. Se você entra numa Saraiva, às vezes você não acha ele. Então assim, não tem um dia da minha vida que eu não receba alguma coisa por causa do Erasmo. Ou é um e-mail, ou é uma mensagem, ou alguma criança me procura. Então eu não posso fingir que isso não acontece, né? E eu sou uma pessoa que não tem uma assessoria, não tem eu não sou uma estrela da literatura, né? Minha editora é uma editora de médio porte. Eu fui atrás e as pessoas foram chegando a mim. Os leitores foram chegando a mim, os professores foram chegando a mim, os diretores foram chegando a mim. E aí o boca a boca fez o Erasmo virar um sucesso. Esse é o segredo, né? É a sorte. É a sorte e é aquela coisa. Hoje, depois de 3 anos, eu falo, eu escrevi um livro muito bom. Sim. Ele pega as crianças e faz da forma mais correta possível. Um bom divertimento, dá vontade delas lerem outros livros, né? O cachorrinho hoje ele é adotado por um monte de gente que quer levar o Erasmo para casa. Eu posso deve ter um monte de Erasmo aí Tem crianças que falam assim para mim, meu pai não deixa eu ter um cachorro, mas eu tenho um ET que vou dar o nome do Erasmo para ele. Aí me manda foto do cachorrinho de pelúcia que a pessoa tem, ou do bichinho, ou do boneco, e o nome é Erasmo em homenagem ao Erasminho. Certo. Antes de entrar para conversar sobre o livro em si, né, nós discutimos a história do livro, eu gostaria que você, como você está nesse mercado infantil, como você acha que está atualmente assim, o mercado livro versus smartphone? Hoje, como é que você acha assim, que as crianças estão... Como que assim, as crianças vão buscar livros, né? Porque hoje tem muita dispersão. E como que você sente que está o mercado assim? Olha, é assim, hoje, infelizmente, existe a tecnologia para poder ajudar. Eu tenho uma crítica só. Eu não sou uma pessoa estudiosa, eu não sou pedagogo, eu não sou professor, eu sou só um cara que escreve. Eu acho que a tecnologia está matando um pouco a infância. Não é que eu não acho que criança não possa ter smartphone, tablet, eu acho que pode ter sim. Certo. Só que ela tem que ter contato com coisas básicas da vida da gente. Então assim, tem criança que conhece animais, por exemplo, sei lá, uma galinha, quando vê a coxinha no prato que ela está comendo, ou em foto do Instagram. Nunca viu. Tem criança que passa por uma árvore e não tem noção do que é uma árvore, qual a importância dela. E a mesma coisa com o livro. A geração hoje ela não se conecta muito tempo com uma coisa, então tem que ser pílulas, né? O Erasmo, ele começa com textos curtos, para poder apresentar o personagem e todo mundo que trata com ele ali na história, que vão aumentando gradativamente conforme vai acontecendo a história. Então é uma coisa que sem querer eu percebi depois. Por qual motivo? Para a criança se conectar com aquilo. Mas mesmo assim tem crianças que utilizam o Erasmo no e-book. Certo. Mesmo perdendo a graça das ilustrações da Jaqueline, lá no e-book tem ilustração, mas não é a mesma coisa de você ver no papel, você pode olhar o detalhe, você sentir. Né? Então, eu acho que o pai deveria tomar um pouquinho só de cuidado. Ele não pode ser substituído pelo celular. Tem muito pai que dá o celular ao filho, mãe, e assim, ele tá no celular, tá ótimo, tá no videogame, tá ótimo, eu tô em paz. Não, seu filho merece a sua atenção. Certo. É esse que é a questão, né, que eu queria perguntar para você que está mais, né, por dentro. Você então acha que os pais hoje estão negligenciando? Não, eu não acho que é. Acho que na verdade é um momento da sociedade mesmo. Não é que eles estão negligenciando, vão fingir que não.
Eu acho assim, o brasileiro lê pouco. Então como é que ele vai falar pro filho dele ler se ele não lê? É um hábito que a gente tem que começar a modificar nas crianças agora, para daqui a 10 anos elas modificarem nos filhos delas, daqui a 20 anos modificarem nos netos e melhorar, porque a leitura só traz benefícios para a vida das pessoas, né? Para o intelecto das pessoas, para o desempenho no trabalho, para todas as coisas, né? E ler é muito divertido. As pessoas acham que ler é uma coisa chata. Não, ler é divertido, tem livros muito bons para você ler. Você não precisa ficar lendo o tempo inteiro aquelas coisas que te obrigam a ler. Você vai ter que ler algumas coisas porque faz parte de uma grade curricular, faz parte de um vestibular, vai. Às vezes são literaturas que são mais difíceis, sim, verdade, são. Porém, você pode ler um livro que você acha que vai ser interessante, uma aventura de capa e espada, sei lá, um livro de vampiro e outros livros de personagens de fantasia ou livros infantis, você pode fazer tudo isso. Você tem que ler. No momento que a gente está, a gente não pode falar assim, olha, você tem que ler os clássicos. Nós não estamos no momento de educação que a gente possa exigir isso. Esquece. Se seu filho começar a ler revista em quadrinho, ler livros pequenos, você tem que aplaudir e incentivar ele. Ele vai chegar nos clássicos. Eu também acho isso. Que ele vai chegar nos clássicos. A escola, eu acho que ela faz errado, por exemplo. Eu comecei a ler, né, comecei a pegar aqueles livros que eu acho meio... Quincas Berros d'Água, Quincas Borba... Dom Casmurro, são leituras pesadas para você. Para uma criança pra você que não tem ainda a maturidade de livro. Eu me apaixonei por um livro que uma professora deu e até hoje eu peguei gosto pela leitura, que chamava O Mundo de Sofia. Comecei com isso. Mas eu acho que começa errado. Eu acho que tem que vir da base, tem que vir igual pegar um Erasmo e vai subindo, até hoje você chegar e reler o Erasmo de novo, né? Para se sentir outra sensação. Então eu acho que seria uma educação. Hoje é difícil ter uma educação. Mas assim, escolar. Eu acho que o legal é incentivar a leitura. Sim. Se você incentivar a leitura, dá pra poder ler, dá pra poder ficar no celular, dá pra poder brincar de videogame, dá pra poder ver filme de série no Netflix, dá pra poder fazer tudo. Equaciona o tempo. Agora é a hora que nós vamos ler. Desliguem todos os celulares, desliguem os celulares. Coloca lá, coloca no sem som. Vamos ler. Junta a família, junta você e seus filhos e leia junto com ele. Não precisa ser o meu livro não, meu livro é um bom, você vai gostar de ler também junto. Agora assim, leia você hoje, amanhã leia a esposa. Amanhã peça para ele, depois amanhã peça para ele ler para você um capítulo, ler um pouquinho. Incentive esse momento que eu acho que ele é muito importante. Certo, perfeito. Então entrando agora, Robson, assim, vou entrar um pouquinho na sua vida de escritor, né? Você me falou que não fez nenhum curso, nada, né? Você foi batendo... Cara é coragem. Cara é coragem. Foi lá batendo no... Já começou arrebentando já. Foi do Facebook texto e começaram a pedir. É muito engraçado que assim, tem vários colegas que estão iniciando carreira, né? Eles falam assim, você é um fenômeno, você é um sucesso, você é uma estrela. Eu falo assim, gente, para com isso. Aí quando você vai num lugar assim, você chega, por exemplo, numa escola, você chega num evento de biblioteca, ou até quando eu fui lançar agora o livro e as crianças começam a chegar, aí você percebe que você tem uma importância muito grande para elas, né? Elas querem te abraçar, elas querem te tocar, então assim, você pensa, sabe que eu sou uma estrela mesmo, assim? E elas querem te contar coisa. Aconteceu uma coisa engraçadíssima semana passada no Café Trampolim, tava a fila de pessoas para poder pegar autógrafo, né? Certo. Aí tinha um menininho, Miguel, que foi com a tia dele, com a mãe, aí ele sentou pegar autógrafo. E eu tenho umas perguntas para te fazer. Aí o Miguel ficou comigo 40 minutos e a filha esperando, ele falando todas as perguntas que ele queria, fazendo todas as considerações, pedindo que eu fizesse coisas nas próximas. O próximo livro, eu acho que você tem que fazer assim. Ele ficou 40 minutos. Te dando dica ainda do Dica do próximo, que ele quer um filme, que ele quer um videogame, uma série, uma animação, ele quer tudo. A gente, não, ele não, a gente quer. Ele já tinha aquela coisa da criança que fala pelo nome das outras. Ele ficou comigo 40 minutos. A filha esperando, as pessoas de pé, não entendendo, aí vinham ver o que estava acontecendo. Aí a mãe até deu uma gravada nas coisas que ele falou pra mim. Então assim, aí a criança chega, você fica sendo surpreendido, você percebe que você tem uma importância grande na vida dela. E você percebe uma outra coisa, ela sabe tudo de você.
ela já funciona no seu Facebook, no seu Instagram, ela sabe tudo de você, tudo. E aí ele falou, como foi a sua viagem para Nova York? Eu estava de férias, eu disse, gente, tem muitos cachorros em Nova York na rua? Sabe assim, umas perguntas ótimas, eu falei, meu Deus do céu, esse menino aqui tá parecendo... Eu tô me sentindo no Roda Viva só com uma pessoa me entrevistando, né? Porque assim, aqui a gente é adulto, eles são crianças e eles vão mesmo daquele jeito, sincerão de criança. Aí depois teve a Mari também, que chegou falando que ela quer o caderno do Erasmo, o uniforme do Erasmo, ela não quer ir mais vestida para a escola de uniforme, ela queria vestida de Erasmo para a escola. Eu falei, meu Deus do céu, imagina as crianças tudo vestidas de cachorro para a escola, coitados dos professores, vão ficar doidos, né? Então assim, as crianças falam coisas para mim, você fala assim, é um sucesso mesmo. Porque a gente não consegue dimensionar o que é sucesso. Às vezes sucesso não é você vender milhões de livros ou de discos, ou ter uma audiência XYZ. O sucesso é você ter respeito e prestígio. Certo, né? E criança, ela não te trata bem, se ela não gosta de você, assim, ela te trata com educação, mas ela não te dá nada mais se você não for realmente importante para ela. E eu recebo isso o tempo inteiro, então eu acho que eu sou importante para eles, assim, eu acho que é muito bacana mesmo. Bonito. Não vai chorar não, né? Não, eu tô bem, tô controlado, fica tranquilo. Já tô cansei já de chorar em entrevista. Eu adoro fazer entrevista mesmo porque eu choro. Você chora? Choro, eu lembro do Erasmo, vai vindo algumas imagens na minha cabeça assim. É que eu ia entrar nele já agora. Então vamos lá. Então, o Erasmo, você falou, já é um personagem real. Outros em volta também eram. O Jack, as gatas, as calopsitas, a amiga do papai, o Lucas. Todos eles, todos. Até a pulga. As pulgas é uma brincadeirinha. As crianças adoram as pulgas, adoram as pulguinhas malabaristas, acrobatas. Como assim que elas gostam das pulgas? Eu imagino elas pulando e fazendo acrobacia. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que a gente vai... Como é a mente da criança, né? Eu tava falando de limpeza, de higiene, ela tá gostando da pulguinha, mas tudo bem, faz parte, né? Então assim, tudo que acontece no universo do livro, acontecia de verdade. Certo. Então assim, o Jack já estava em casa antes, já era o cachorro mais velho, o Erasmo ficava grudado no tempo inteiro. Então o Jack ensina pra ele fazer, eu falava assim, Jack, por favor, ensina o Erasmo que ele tá fazendo xixi no lugar errado. Você falava... Aí daqui a alguns dias o Erasmo estava no lugar certo. É porque eu converso com os bichos, tá? Até hoje eu converso com passarinho, com cachorro na rua, certo. Sabe assim? As pessoas acham que eu sou louco. Tenho isso. E assim, você tá andando na rua, um cachorro abandonado me vê começando na casa e fala, o que você quer? Eu não posso levar, e ele fica todo feliz. Aí daqui a pouco eu volto, levo um pouco de ração pra ele, boto aguinha, né? Então assim, que eu não posso levar todos pra casa. Mas eu converso com os animais e eles respondem. Essa é a parte mais legal, que eles respondem e eles entendem. Então assim, todos os animais em volta da história aconteciam. É claro, tem coisas que são lúdicas e brincadeiras e fantasia total, né? Porque a barata, o dia que a barata estava na água, que ele foi e salvou, que está no livro, ela não virou amiga dele, mas na cabeça do que eu podia criar para crianças, eu tinha que falar que a gente tem que tomar cuidado com o preconceito que a gente coloca nas coisas, né? Sim. Porque afinal a Tata é uma barata que toma banho, passa perfume, é uma atriz, uma bailarina, uma estrela do mundo das baratas, né? Então ela não é qualquer baratinha, né? Ela não entende que os humanos não gostam das baratas, né? Então assim, essas calopsitas que eram do Lucas, do vizinho do lado, o Lucas que passava todo dia, ia brincar com o Erasmo na porta, de vez em quando soltava o Erasmo correr. Assim, o Lucas hoje está fazendo 18 anos já, 17 anos, 18 anos. Caramba! Continua na história seguinte, ele está lá ainda, virou uma personagem. E tudo que acontece com ele no livro aconteceu de verdade. Aconteceu de verdade. É uma história verídica, cheia de fantasia, cheia de doçura. Mas tudo que acontece com o personagem no livro, fisicamente, aconteceu de verdade. Entendi. Eu não vou falar o que é, quem não leu ainda depois vai ver. Eu não posso dar muito spoiler, né? Tem que tomar cuidado. Eu queria te matar aqui, mas não. Ele quer brigar comigo porque eu mato personagem. No livro eu mato personagem, no livro infantil, gente. Mas serial killer. Não, pera. Não. Segura um pouquinho aí, pô. Segura um pouquinho aí. Deixa eu entender só uma parte assim do... que você trabalha muitas metáforas, claro. Qual é a metáfora que você quis fazer do Jack com o Erasmo? Ele seria um amigo, um pai, ou seria um mentor? Qual que seria o lado? Cada um pode enxergar de um jeito. Para mim, o Jack, ele era o grande mestre do Erasmo. Eu queria fazer eu queria espelhar o Jack como os professores são para as crianças. Aquela coisa de você ter uma admiração
de você respeitar, de você prestar atenção, que ali tem um conhecimento para você. Então era essa a intenção que eu tinha no Jack. E existe uma relação de família entre eles, né? O Jack era um poodle, o Erasmo era um vira-lata, mesmo assim são umas famílias, é a família que a vida deu para eles e que eles escolheram ter. Então o Jack ele pontua as coisas mais importantes da história, né? Os ensinamentos mais importantes. Quem passa pelo Erasmo é o Jack, para poder, na verdade, homenagear os professores, as pessoas que se dedicam ao outro sempre. Eu acho que isso é uma coisa que legal. intensa. E ele era assim com ele, a relação dele com o cachorrinho era assim. Ele cuidava dele, era muito engraçado, gente. Eu olhava pro lado com o Jack para aquela cara assim, meu Deus do céu, esse cachorro assim, vem pulando. De novo. E de vez em quando o Jack brigava com ele, ele dava umas latidas, ele ficava calmo, ele abaixava a cabeça e ficava quieto. O Jack brigava com ele por alguma coisa, ele tava brincando no quintal, fazia alguma coisa errada com os brinquedos, ou... O Jack latia com ele, brigava com ele, ele Obedecia. É muito engraçado. E tem outro personagem também, a gata Sidney. A gata. É a gata funkeira. Tinha uma gata e você colocou o nome de masculino na gata. Na verdade, assim, eu boto o nome de pessoas e de artistas dos meus bichos. Certo, né? Minha noiva ia te amar, ela tem um gato. Minha noiva, ela tem gato, ela quer colocar o nome de Simar, né? Eu acho que já tá certíssimo. Então, a Sidney era o Sidney Magal. Só que depois de uns dias, eu vi que ela era uma fêmea. E eu conheço algumas mulheres chamadas Sidney. É o nome que você pode usar no masculino e no feminino. Fora daqui existem mulheres Sidney. Nos Estados Unidos, na Austrália. Então ficou a gata Sidney. Ela era uma funkeira, falava que era funkeira, que a cada 6 meses ela dava cria, gente. Ela saía pra namorar e voltava grávida, prenha. E assim, eu não tinha conhecimento na época que podia castrar. Eu não tinha conhecimento como hoje eu tenho da importância da castração. Eu cuidava dela, dava alimentação, dava banho, dava vacina. Mas eu achava tão lindo os filhotinhos, tinha sempre as pessoas querendo. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Tenho 4 gatas, as 4 são castradas. É uma mãe, 2 filhas e uma agregada. As 4 já estão castradas. Caramba, E é claro, eu tenho sempre pessoas que me ajudam, porque como eu falei pra você, eu trabalho muito, viajo muito. Então assim, vou viajar, tem a minha vizinha que já cuida delas no geral, que são as gatas compartilhadas, entendeu? Assim, os vizinhos todos cuidam dos bichos. Guarda compartilhada. Guarda compartilhada, elas são assim. Então assim, fui aprendendo algumas coisas e foi o Erasmo que trouxe para mim também. Hoje poder falar mais essa questão do abandono animal, do cuidado com o animal, isso tudo veio através do livro. Show. Vou te perguntar outra coisa que entra no livro. Você trata vários temas delicados, pelo menos eu acho, quando você vai tentar fazer uma metáfora para uma criança. Uma das partes que mais me tocou também foi uma parte que você vai tentar explicar Deus. E é uma coisa que até arrepia na hora que você vai ler, né? Porque... Deus e o Mapa da Felicidade? Porque eu lendo, na hora que começou o capítulo, eu falei assim, como é que ele vai explicar Deus? Eu falei, meio que ainda foi duvido ele fazer isso, né? E você pega uma essência e você fala o Mapa da Felicidade. E eu falei, perfeito. Como é que você conseguiu... A inspiração. Como é que você conseguiu, como é que você veio isso? Fabiana, a inspiração, assim, eu não sou das pessoas mais religiosas do mundo, eu acredito muito na criação, eu acredito muito na natureza, eu acredito, assim, quando eu falo de Deus ali pro Erasmo, é porque aconteceu algumas coisas depois, né? Você que lê o livro sabe disso. E assim, eu não escrevi o livro falando assim, vou falar de temas complexos. Sim. Eu sentava e escrevia, não tinha um roteiro, agora é isso, não. E a coisa ia fluindo naturalmente conforme eu falava. Então assim, Deus para mim, ele não tem nada a ver com religião. Religião une as pessoas que acreditam da mesma forma de exercer a fé. Bom, Deus para mim não é o padre, o pastor, o pai de santo. Deus é uma coisa muito acima deles, porque Deus não precisa de nada disso. Isso somos nós que nos unimos para poder tentar se equilibrar, para tentar ter um norte em relação às coisas que a gente pensa. Para mim, Deus está muito mais vivo nos animais todos, nas plantas, na chuva, até do que no homem, no ser humano. Então eu também me emocionei muito quando eu terminei de ler aquilo. Porque tem uma coisa que acontece, eu nunca reviso meus textos.
Não. E eu, como publicava, eu pegava o texto, escrevia, eu já escrevia direto no Facebook para as crianças. Uhum. Aí eu escrevi, publique-se, publica. E depois só ia ver a repercussão. Aí depois escrevi aquilo, eu me emocionei muito, eu chorei, eu falei, nossa, eu jamais esperava que eu conseguia dar uma definição assim, né? Quando foi passar de novo nas revisões que foram feitas do texto, a revisão vai e volta para você. Então eu li o Erasmo umas 20 vezes. Não aguentava mais ler o Erasmo. Mas assim, eu falei, eu tenho que me distanciar e ler o livro. Primeiro com um olhar para poder ver se eu encontro algum ajuste que pode ser feito de gramática, de pontuação. O revisor também é um ser humano, ele pode errar. E depois poder ver se está tudo coerente aqui. Então tem alguns momentos do livro que eu me emocionei muito. E eu escrevi o livro. Isso passado assim 2 anos, 3 anos depois. Caramba. Eu me emocionei, né? É muito emocionante. O livro do Erasmo, você se diverte, dá risada, você se emociona, você pensa, né? E eu acho que essa é a grande mágica dele, como ele mesmo fala. Eu sou o coraçãozinho que faz essas coisas. Aí. Faz. Eu finjo que eu sou um ogro, mas eu sou um ogro fofo, você entendeu? Um coraçãozinho de geleia seu aí que baixou na hora de escrever esse capítulo. Mas esse coraçãozinho também é um pouquinho peludo. Não, Por que ele você fez isso com o personagem, que eu não vou falar o nome aqui? Porque pensa bem, eu estou escrevendo um livro de tudo que aconteceu com o Erasmo aconteceu de verdade. Sim. Eu não posso privar, se eu estou contando uma história, eu não posso privar o público de uma coisa que eu acho que vai ser importante, que aconteceu de verdade. Agora, a forma com que eu conto esse fato, exatamente, que está lá no livro, ela é tão especial que ela torna o pavor que nós temos disso, ela torna uma coisa tão bonita, tão simples, singela, que eu acho que as pessoas se emocionam e choram mais porque nunca tinham visto as coisas com o olhar que ele vê. O diálogo que eles têm naquele momento de partida, de despedida, né? O diálogo que o Erasmo tem com o personagem. Então, assim, muitas pessoas vão assim, se fosse eu tirava isso. Não, eu não vou tirar. Vai continuar e eu quero assim, e vai ser assim. E é assim, é um dos pontos altos do livro. Sim. Assim, em emoção máxima. A criança se emociona dentro do universinho dela, o adulto, ele se emociona a ponto de chorar muito. Eu chorei, eu confesso. Cara, eu chorei muito, Robson, por que você fez isso? Eu chorei que eu peguei e ficava assim, né? Assim, com o livro eu comecei a chorar. Um livro infantil, eu tô chorando. Que livro infantil o quê? É infantil sim. Eu vou matar esse Ross aí, né? Quando eu encontrar com ele. Eu vou perder essa oportunidade. Não, mata não. Foi bom, foi uma boa saída, uma boa solução. Foi. Não, é um livro sensacional que me... Partindo pro livro 2 agora. Vamos pro 2, aqui ó. Podemos pro 2? Essa é uma das capas, tem 2 capas diferentes. Tem uma capa que aqui é mais escura e tem essa capa aqui, ó. Eu fui um privilegiado, o Robson mandou pra mim em PDF um pouco antes do lançamento do lançamento para dar uma lida para mim. Algumas pessoas me ajudaram, né? Porque assim, é muita coisa para poder ver. E as pessoas que trabalham muito com a divulgação, com o Instagram literário, que fazem resenhas, críticas, é muito importante a opinião que elas têm sobre o livro. Então eu escolhi algumas, você foi escolhido para poder ler e me dizer se estava legal. Até que eu não tinha sido impresso e achasse, olha, isso aqui não está legal. E me trouxesse argumentos fortes, daria tempo de fazer alguma alteração. Mas graças a Deus não precisei fazer não. Todo mundo gostou muito. Pode ir pra frente que tá... Pode ir pra frente, tá tudo certinho. E eu falei do livro 1, né? Sobre um assunto delicado, que foi Deus. No 2 então nem se fala. Não, Deus tem... O 2... Nem se fala, né? Tem um monte de assunto delicado, mas não delicado, eu acho assuntos espinhosos. Pisando em ovo. Muito pisando em ovos. Mas eu estudei muito, eu fiz muito pesquisa, eu conversei com muita gente. O livro 2, o Erasmo, ele vai crescendo, é como se ele já fosse um pré-adolescente, né? Então assim, ele vai vivendo as dúvidas dos pré-adolescentes, então a criança se enxerga nele e ele vai percebendo, ele só percebe, ele não faz juízo de valor, juízo das coisas, que o mundo é repleto de diferenças. Então assim, começa da mais simples, o cachorrinho levanta a perninha para xixi, a cachorrinha senta, ele percebe isso. As pessoas têm cores diferentes, ele percebe que tem animais, pessoas que têm necessidades diferentes. Então assim, tem um menino, Max,
que ele é deficiente visual. Tem um cachorrinho que não tem uma das perninhas, né? Ele não corre, ele torna um acidente. Então, assim, ele vai percebendo as formas com que os seres humanos dão jeito ou adaptam algumas coisas, enquanto ele só percebe as diferenças. Ele não entra no mérito de diferença, ele não entra no mérito de isso é certo, temos que fazer assim. Não. Ele é um livro, lembrando que ele é um livro para pré-adolescente, de 10, 12 anos que vão ler, 14. Ele só mostra que existe uma grande beleza nessas diferenças, né? E que a gente é todo mundo um diferente do outro. E se nós somos todos diferentes um do outro, só por isso nós já somos iguais. Verdade. Né? E tem a Elzinha, que é a cachorrinha, que é a crush do Erasmo, que ela é a estrela do livro. Ela é a grande estrela do livro, é ela. O Erasmo está crescendo, mas ela dá um show. Ela e a Tata, elas aprontam, todas têm direito mais um pouco. Então, ele é um livro com assuntos importantes, mas eu acho ele um livro mais divertido que o primeiro livro. Entendeu? Porque as pessoas já conhecem os personagens, alguns já conhecem. Você pôde brincar um pouco mais também. Pude brincar mais, assim, eles são muito engraçados. As situações que eles se envolvem, quando vão vendo essas diferenças, são muito engraçadas. Aí tem lá os dois papagaios, o Fofoca e o WhatsApp, que são uma tirada muito interessante. Tem uma coruja que não sabe tudo, tem uma tartaruga que quer ganhar uma maratona. Então, assim, os animais são meio diferentes e as questões que eles abordam também são muito diferentes. E assim, o Erasmo ele continua fofo, só que agora ele está um pré-adolescente com dúvidas de amor, de gostar, de que sabor tem um primeiro beijo, se beija, se não beija. E a Elzinha toca o terror, entendeu? Então, assim, esse livro aqui eu achei, jamais, o Erasmo é do meu coração, o Diário do Erasmo 1. Mas o 2, ele me fez dar muita mais risada, eu ri muito. E a primeira criança que eu agrado quando escrevo é a minha, sou eu mesmo. Se eu não me sentir convencido por aquilo, alguma coisa não está funcionando, né? E tudo funcionou bem. Funcionou? Funcionou. Eu me diverti muito, dei muita risada, me emocionei na hora certa, pensei sobre as coisas sérias na hora certa. Tem ganchos para os professores utilizarem em sala de aula de uma forma muito inteligente, que vai ter um rapport com as crianças, assim, delas entenderem, e dos pais com os filhos também. Ele segue a mesma linha. O Erasmo se tornou um personagem muito forte, que tem características muito... A humanidade do cachorrinho, é engraçado falar a humanidade do cachorrinho, mas a forma com que ele se torna humano e ele vê a nossa humanidade, ele aproxima ele de todo mundo, você entendeu? E ainda é ele que conta a história, os seres humanos ainda estão lá só de passeio, a história é uma história de animais, é uma fábula. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado final. Chega a cativar todo mundo. Né? Cativa. Essa é a verdade. Mas o livro 2 também se trata de várias diferenças, né? Você fala de religião, tom de pele... Essas diferenças. As formas de exercer a fé, tem uma criança com síndrome de Down, tem outra criança que é autista, tem uma vovó que está desenvolvendo Alzheimer, tem uma cadeirante, tem várias coisas que compõem algumas das diferenças. O mundo tem muito mais diferença, né? Sim. Algumas talvez não sejam adequadas para a criança falar dela agora, porque na hora certa ela vai saber quais são. Mas as que eles podem ler e se divertir e talvez ajudá-los a serem cidadãos melhores no futuro, ou no presente, dentro do universo da sala de aula, da escola, né? Para poder combater um pouco a questão também de bullying, essas coisas todas, eu acho que o livro ele atende perfeitamente isso. Mas é isso que eu ia falar, porque o livro 2 é perfeito para uma criança, se você quiser debater esses assuntos que é meio indelicado, né? Porque você pode ensinar para ela desde cedo. Eu acho que assim, a melhor forma de combater um racismo ou uma coisa assim é você falando, né? Você tem que mostrar para a criança desde cedo, assim, tem diferença no mundo, você não é assim, tem a pessoa que é assim, tem a pessoa que é assim, e ela vai ter que entender desde cedo. Já Se tem você que não fala, respeitar, se você fica guardando a criança, não, aquilo ali, criar numa bolha, nesse mundo nosso que já é o atual. A bolha atual é a rede social, a internet, já estão lá. Então tem que tirar eles um pouco da bolha para eles poderem viver o que vai poder viver aqui fora. Indico para qualquer pai aí que queira conversar com seu filho, e abrir um leque gigante. O diálogo, eu acho que ele acontece bem com esse livro. Ele tem uma possibilidade de diálogo e de análise muito grande. Sim, gigante, gigantesco. Bom, tá falando do livro 1, do 2, qual que é o futuro do Erasmo? Eu não sei, agora eu estou deixando o Erasmo um pouco de férias,
É mesmo? Tô deixando um pouco de férias. Eu tenho uns outros projetos que já estão quase prontos aí, tentando viabilizar, que eu acho que até dezembro viabiliza, para lançar para o Natal. E tem que escrever alguma coisa quando vem Bienal de São Paulo, meu público pede que eu lance alguma coisa lá, então não sei ainda o que eu vou fazer. Eu tô com vontade de escrever para adolescente. Está saindo... Sai um pouquinho, um degrau, não abandonando. Uhum. É que assim, o problema maior é tempo. Né? E você quando vai escrever, você tem que estar legal, tem que estar bem, sem estresse, você tem que estar no momento tranquilo. E nesse dia a dia maluco é um pouco difícil a gente conseguir desse jeito, né? Mas mesmo assim eu vou tentando, vou fazendo. Eu estou agora no momento de divulgação do Erasmo, então assim, lancei na Bienal do Rio, fiz o lançamento em São Paulo, tem alguns eventos marcados aqui, tem coisas que vão acontecer legais aí, né? Então assim, feiras importantes que me convidam para poder bater papo com os leitores, fazer debates sobre a causa animal e a literatura. Então é muito gratificante o caminho que vai seguindo. E agora tem 2, né? Então assim, e o mais engraçado é que o Erasmo não deixa de vender o 1. Não, né? Não é, a pessoa compra o 1 e o 2, aí quem tem o 1 da primeira edição, uma carinha diferente, quer ter o 1 dessa para poder ver as ilustrações da Jaqueline, que são outras fofuras, né? São diferentes, são outras ilustrações, outro toque. Erasminho tem outra carinha, né? Assim, tomara que dê pra poder ver, senão depois vocês entram nas redes sociais dela, deve ter várias fotos lá do que ela desenha. Né? Então assim, ele é um livro que eu acho que ele vai ter sempre um público novo esperando ele. Sempre. Deixa eu até arrumar aqui porque ficou bonitinho isso aqui. Porque sempre tem criança, né? A criança vai crescendo, daqui a pouco tem outras crianças. Os professores dizem para mim que eles tinham uma grande dificuldade de conseguir um livro que eles pudessem ler na sala de aula ou pudessem recomendar como uma leitura para a classe. Porque às vezes eles queriam indicar um livro X que uma parte dos alunos gostava e outra parte detestava. E que com o Erasmo acontece isso, todos os alunos adoram o Erasmo. Eles se conectam com a história do cachorrinho que encontrar a mãe dele, se conectam com o personagem, se conectam com aquela realidade toda que ele propõe. E assim, a segunda edição já está sendo um sucesso de novo. Tem não sei quantas escolas pedindo ele agora. Tem algumas escolas que poder visitar até o final do ano ainda, que já estão aguardando que saísse o livro 2 para poder ir. E a gente vai vivendo o que o projeto vai trazendo, né? Então, mas a sua intenção é subir o degrau aí para o infanto juvenil ou você vai eu tenho muita vontade. Terceiro com ele? Não, eu tenho muita vontade. O Erasmo é um projeto de 5 livros. 5. Eu lancei 2. Certo. Eu tenho que lançar. Ele vai crescer até o envelhecimento. Eu quero mostrar como que é a vida de um cachorro velhinho. Todas as fases. Em cada livro eu agrego um assunto de muita importância. Né? Tecnologia, ecologia, história. Sempre os animais descobrindo as coisas e ensinando as coisas para as crianças. Só que assim, se eu fosse fazer um terceiro livro de Erasmo agora, eu ia ter que fazer uma pesquisa que ia me tomar um tempo que eu não consigo até agora. E como eu já estou escrevendo outra coisa para adolescente, é importante que eu tenha um outro livro lançado para um público maior, porque quando lançar o terceiro, quem lê o primeiro já pode ler aquele outro livro. É uma questão mesmo de marketing, de planejamento de carreira mesmo. Então assim, é uma coisa que eu quero fazer, que eu procuro fazer. É difícil porque escrever é muito solitário. Você com o computador, a tua cabeça, a ideia, você vai mexer, é muito solitário. Escrever chega a ser um processo muito dolorido, sabe assim, quando você está chegando no fim do livro, você está chegando para poder entregar o fim da história, é horrível porque você já está envolvido com aquele universo, você está feliz ali. Você fala, eu vou ter que dar uma ruptura, porque precisa dar uma ruptura. É questão de técnica, você tem que dar uma ruptura, porque o livro de tantos capítulos tem tantas ilustrações, tem tantas páginas. A gente faz um cálculo sobre isso, para não virar uma bíblia, né? Uma bíblia de Erasmo, não dá, né? Um livro grosso. Uma criança não vai ler isso. Então, assim, quando você começa a se despedir da história, você não tem noção, é horrível. É horrível. E até você ver ele pronto, é um processo também demorado, que você lê ele 500 vezes, vai para revisão, volta. Aí vai, monta o livro, aí você tem que ler de novo para ver se está tudo certinho, instalação do lugar. Olha,
É um processo e eu acompanho. Eu sou aqueles autores chatos que querem ver tudo, tudinho. Você tá falando exatamente o porquê de eu ter feito esse canal, né? Que todo mundo falava assim, mas por que você não faz um canal comentando sobre isso? Eu falei assim, não, eu quero fazer um canal que eu possa divulgar os autores nacionais, isso aqui, porque muita gente nem conhece, pega um livro aqui, nem pensa no autor, fala, o cara se matou de escrever, é um trabalho que criticou, né? É um trabalho que não é fácil, é um trabalho que dá muito prazer. Uhum. Né? A recompensa que você tem não é financeira, ela é muito maior do que o trabalho. Certo. Porque você vai ter uma recompensa durante uma vida inteira. O trabalho você tem durante o período X. Depois, para poder escrever, você vai ter a vida inteira para poder receber de volta a resposta e o carinho por causa daquilo que você fez. Né? Eu estou querendo alçar voos, escrever outros estilos, outras coisas. Alguns amigos estão dando algumas ideias e eu penso. Mas é sempre uma decisão só minha. Tem amigos que falam assim, você não ouve ninguém, eu não ouço. Não, tem decisões que são minhas e eu tenho que tomar. A teimosia vale a pena. Tem muita gente quando escreve história assim, você é palhaçada, livro, não sei o quê. E não era livro, hein? Vou te perguntar uma coisa, pegando esse gancho, entre a história do prazer, que te dá muito prazer, e eu queria que você contasse pra mim alguma história bizarra, assim, que aconteceu de alguém que leu o livro, sei lá, eu fui dar um livro pra minha criança, sei lá, babou, o cachorro comeu o livro, né? Então, teve alguma história assim, bizarra, assim, uma coisa diferente, assim, tem alguma pra contar? Cara, alguém veio contar pra você, nossa, eu comprei o livro pra dar pra minha filha, sei lá. Não, teve gente que comprou o livro pra dar de presente, mas eu vou ler primeiro. Aí depois me procurou e falou assim, olha, eu não vou dar um livro, eu preciso de outro pra dar, porque esse vai ser... Eu falo adulto assim, 50, 60 anos. Que bom, né? Já é duas vezes, que bom, coisa ótima. E assim também, né, gente que lê pro seu cachorro. Que da hora. Tiram fotos lendo e o cachorro sentado no pé, olhando pra cada pessoa, prestando atenção na história do Erasmo. Eu acho que eles devem entender, mas assim, quando eu recebo essas fotos eu adoro. Eu adoro, acho o máximo os animais ouvindo, prestando atenção, assim, prestando atenção, olhando, a pessoa lendo, a pessoa às vezes filma, que não sei o que, e o cachorrinho olhando pra cara dela, assim, é muito engraçado, é muito fofo. E as crianças são demais, né, assim, aí não é nada ruim, uma criança demais, né, criança... Você tem noção, assim, o fotógrafo que foi fazer acompanhamento lá do lançamento, ele falou, nunca se divertiu tanto num evento que nem nesse. Porque as crianças perguntavam, vinham, abraçavam, falavam, não sei o que, não teve trabalho para tirar fotografia. Não dava trabalho. Criança é tudo de bom sempre, né? Sempre. Eu imagino, né? Esse carinha inocente, né? É inocente e as tiradas são muito engraçadas, Qual é a pergunta assim bizarra, assim, que perguntaram lá pra você que você falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou responder agora? Eu respondo todas, tá? Você não foge nenhuma? Não, nenhuma. Essa semana perguntaram pra mim assim, tem a amiga do papai no livro, que é uma amiga minha, tinha voltado do exterior, então ela tava meio procurando lugar pra ficar e ficou em casa. Me diz uma coisa, essa amiga do papai era amiga mesmo? Era. Pensei que fosse sua esposa. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, o jeito me contou, é amiga mesmo? Eu falei, gente, como assim? Amiga do papai. Porque não tem nome, né? Assim, verdade, amiga do papai, não sei o quê. Ela chegou despretensiosa, eu lembro dessa parte. E ela cuidou dele, não sei o quê, mas ele achou que era... Quantos filhos você tem? Eu falo assim, tem uns cachorros, uns gatos. Mas e filhos? São meus filhos. Você tem filho cachorro? Tenho! Então criança é tudo de bom, elas são muito puras, elas são muito divertidas. Aquela cena do Márcio Canuto com a criancinha, que cachorro que esse meme, né? É muito engraçado. Espera aí. Deixa eu só te perguntar aqui uma coisa, então. Você acha que o Erasmo, você criou o Erasmo ou o Erasmo nasceu dentro de você? O personagem nasceu dentro de mim, mas a partir da minha relação com ele, né? Eu tive, graças a Deus, a sensibilidade de perceber essa relação, de perceber a nossa conexão e criar um personagem que representasse exatamente o que ele era na minha vida. Que ele representa o que ele foi na minha vida. Eu não criei um personagem para ficar fofinho, ele não foi, não, ele foi tudo isso. Ele foi dessa forma. Eu acho que é sensibilidade pura. Estava no momento que eu precisava. É engraçado, porque eu acho que é como se fosse uma terapia. Eu não sabia que eu precisava, mas eu precisava escrever. Eu precisava me expressar de alguma forma, falar de sentimentos, falar de ganhos e perdas. E foi através do livro que eu fiz isso. Ele que me deu isso. A gente está ganhando presente sempre, sabe? A gente só não percebe que está ganhando presente.
A vida vai dando presentes, as pessoas vão te dando sentimentos e emoções e coisas muito mais fortes que são presentes. Às vezes você não percebe. Graças a Deus com ele eu percebi. O olhar que ele tinha pra mim era uma coisa assim de eterna gratidão e de amor puro. Imagina, ele era, já estava grandão, já estava adulto, e eu chegava e falava pra ele assim, quem é o bebezinho do papai? Ele pulava aqui em cima de mim e me lambia. O bebezinho era ele. Eu falei, gente, ele acha que era um bebezinho. Olha o tamanho do bebezinho. Olha o tamanho do bebezinho, né? Eu falei, mas cadê o meu bebezinho? Cadê meu bebê? Falava assim, doido. Ele falava assim, às vezes eu chegava em casa, cadê o Erasmo? Eu não tô vendo. Ele latia, pulava, eu não olhava pra baixo de propósito, né? Ele ficava doido, ele se divertia, ele latia, abanava o rabo, aí de repente eu olhava e ele pulava em cima de mim. Então assim, são lembranças muito boas, sempre. Muito gostoso, muito legal. Pra fechar então, né, eu gostaria de saber qual é o seu maior sonho. Sabe que eu não tenho sonhos? Não. Eu sou uma pessoa eu tenho um sonho de ser um escritor. Não, eu já sou. Um best-seller. Isso é consequência. Não. Não tem. Meu sonho. Não, tu fala que eu tenho sonhos, eu tô mentindo. Eu sou uma pessoa assim, às vezes eu acho até que em alguns momentos eu sou meio insensível. Você quer alguma coisa, você tem que dizer, como você faz para poder alcançar aquilo? É assim. Então eu tenho que seguir esses passos, né? Eu deixo isso me conduzir. Agora sim, aqueles sonhos eu quero ser feliz, eu quero ter prazer de ser reconhecido pelo meu trabalho, né? Mas não é um sonho, que é uma coisa inalcançável. Eu tenho muito problema com sonho. Posso ler um negócio pra você, já que você falou de sonho? Pode, claro. Só que nem vai encerrar agora, né? Tô brincando. A gente vai ficar aqui no teatro aqui até. Tomara que eu ache fácil aqui. Achei. As dúvidas. Você corta isso, por favor. Elzinha continuava animada, descobrindo várias coisas que eu já sabia, enquanto eu estava cada dia mais cheio de dúvidas. Se você não sabe o que são dúvidas, é mais ou menos assim. Você ganha uma raçãozinha de cor diferente que você nunca comeu. Olha para ela e não sabe se come ou não. Fica imaginando que gostinho que ela tem. Peixe, carne ou vegetais. Enquanto você não come ou não se informa, fica com as dúvidas, esperando ter certeza de que ela é deliciosa para o cachorrinho. A certeza é quando você já conhece a ração gostosa que o papai te dá. Basta ele colocá-la no seu pratinho e você, ao comer, confere que ela é gostosa mesmo. Nesses acontecimentos todos dos novos vizinhos, dos amigos do templo, do menino que nos reconhece sem enxergar, eu comecei a pensar nas coisas todas que temos na vida. Olhe só, eu tenho amigos, tenho o meu papai, tenho uma casinha, e embora eu sinta saudades do Jack e da mamãe, também tem a natureza com seu universo grandão e ainda tem a bola do Jack que sempre aparece. Quais são as coisas que eu ainda não tenho? Será que são boas como a aguinha fresca ou são ruins? Mas o principal é, essas coisas são muito diferentes? Erasmo, no que você está pensando que está tão quietinho? Au! Lati para a coruja Matias, que estava no muro há algum tempo sem que eu percebesse, já que estava muito distraído. Estou aqui com as minhas dúvidas. Dúvidas! Eu gosto de dúvidas. Elas nos impulsionam a tomar atitudes. Mas você está aflito, Erasmo? Acho que você deve estar pensando em como a gente conversa se eu lato e Matias canta. É simples, a gente conversa pelo olhar. São muitas novidades acontecendo e eu não tenho mais o Jack para me perguntar as coisas. Ué, mas você tem a mim, disse a coruja. Você responderia às minhas dúvidas? Matias fez que sim e disparei a perguntar coisas para ele sobre as diferenças que o mundo estava mostrando para nós. Tenho medo das diferenças, Matias, de não saber como entendê-las. Cachorrinho, todos os seres da natureza têm medo das diferenças, mas isso é a parte mais fácil. É igual quando o papai te dá um biscoitinho, ele vem e te mostra e você aceita, não é? Sim,
Balancei o rabinho ao lembrar que nunca recusei um biscoitinho do papai. Eu aceito o biscoitinho, mas não vejo relação com as diferenças. As diferenças foram feitas para serem aceitas, Erasmo. Não tem que sofrer por elas. É respirar fundo e aceitar. Mas e quando ela for amarga como um remedinho que o papai também me dá? Mesmo assim, você aceita o remedinho, certo? Sim, aceito. Na verdade, eu tolero aquele sabor porque sei que é preciso respeitar o papai. E logo o que fica de menos importante é o sabor. Então pense que as diferenças são parecidas com esse remédio. Você pode até não gostar de algo, mas deve tolerar e respeitar esse algo para conviver em harmonia. Acho que ainda tenho muito que aprender com as diferenças. É como quando a gente está em uma casinha apertadinha e o papai compra uma casinha muito maior. Tem muitos espaços para ocupar e nos demoramos para nos acostumarmos. Depois de um tempinho, nos sentimos mais à vontade e tudo fica melhor. Pense que o mundo está cheio de espaços para serem preenchidos, de coisas diferentes das quais está acostumado, e que isso é muito legal. Quantos bichinhos diferentes, pessoas diferentes e sonhos diferentes você pode ter? Sonhos? O que são sonhos? Sonhos são locais onde colocamos todas as perfeições e desejos para realizarmos nossas vontades, nem que sejam realizados por alguns momentos enquanto dormimos. Algo me dizia, naquele momento, que o sonho também tinha a ver com o tempo. Afinal, ele acontece quando estamos dormindo, enquanto o tempo passa sem que o vejamos. Acho que o sonho é a casa do tempo, lá onde está a minha mamãe. Enquanto nosso papo estava animado, a tartaruga Flecha surgiu para nos revelar qual era o seu grande sonho. A gente falou de sonho e eu lembrei disso aqui, foi difícil de achar. Não, mas faz sentido com o que você falou, que você não tem um grande sonho. Não tem. Pra você escrever, né? Não tem. Eu vejo as pessoas sofrendo que as tensões que elas não se realizam, os sonhos impossíveis, eu não tenho grande sonho. Para mim estar aqui já conversando com você, conversando com as pessoas, lançando livro, participando das feiras literárias, vendo as pessoas lerem os meus livros, isso já é uma realização sem igual, não precisa de sonho não. Já é um grande sonho. Isso é fenomenal, né? Muito obrigado. De nada. Vamos fazer só umas perguntinhas para aquelas bate-pronto para fechar? Vambora. Ih, aí você tem medo, cuidado, hein? É perigoso. Não, mas aqui tá fácil. Qual uma frase que você colocaria em um outdoor? Calma, baby, calma. Calma, baby. Calma. Tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo brigando demais, eu acho que tá bem complicado, então calma, baby, calma. Imagina o outdoor na Dutra, calma, baby, calma. Nossa, gente, tá difícil. Indica um livro pra galera. Qualquer estilo? Qualquer estilo, um livro que eu tá vou na sua cabeceira. Eu tô terminando de ler Teu Pecado, do Hélio Budin. Que é sensacional, é um livro policial, então leiam, é da editora School, ou procure o Wellington Budin no Facebook. É um livro que se passa em São Paulo, sobre um assassinato, e quando você acha que você descobre uma coisa, você percebe que você não descobriu nada, você entendeu? Eu gosto de livros assim, eu gosto muito de livro policial, adoro livro policial. Te dá um nó na... Dá um nó. Esse livro aí eu recomendo a todo mundo. Boa. Manda um recado pro Jays aí. Ei, Jason, esse encontro aqui você que arranjou, né, querido? Ele foi lá no lançamento, fazia muitos anos que eu não via ele, foi com a Camila, levou os livros lá para ele poder ler, um amigo muito querido. Um amigo meu também. Obrigado, Jason, pela indicação aí, fazer uma ponte pro famoso escritor coitado, que famoso, começou. Tive que ligar para vários agentes, empresários para marcar com ele. Tô brincando. É isso aí, fechou. Muito obrigado, viu, Robson? Um abraço de novo. Prazerzaço de meu. Obrigado pela entrevista, pelo cuidado, pelo carinho. Agora você vai levar o livro, né? Escrever. Opa. Vai levar, né? Tá com o livro aqui. Graças a Deus. Pessoal, leiam com a alma o Diário do Erasmo, hein? Indicado aqui. E veja a entrevista aí no canal para as milhares de pessoas que estão assistindo. Um abraço. Beijo, galera. Valeu!